Amigos tricolores, muito boa noite. Eu sou Eduardo Devides e esse é o meu canal Tricolor Desiludido. Primeiramente, como eu faço de praxe, em todos os meus vídeos, você que está me assistindo pela primeira vez, se inscreve no canal, ajuda a gente a conseguir crescer aqui no YouTube. E a todos, de forma geral, curtam o vídeo, ativem o sininho para receberem notificações de mais vídeos. Não deixe também de postar um comentário aqui neste vídeo em especial, que a gente vai tratar então da polêmica demissão do Rogério Ceni. E também acompanhe a gente nos shorts. Toda semana nós lançamos aí os divertidíssimos shorts com curiosidades sobre o nosso São Paulo, assuntos atípicos, antigos e atuais. Então, fiquem ligados. Inclusive, hoje eu lancei um short a respeito do Rogério Ceni. Em sua passagem pela seleção, se ele já chegou a fazer algum gol. Você lembra disso? Não? Então, corre lá conferir nos nossos shorts. Bom, pessoal, eu iniciei aqui, como vocês viram o vídeo, trazendo essa bela camisa do Rogério Ceni, jogador, Não sei se vocês se lembram dela. Essa camisa aqui, ela é do ano de 2001. Eu tinha apenas 13 anos de idade, E foi minha primeira e única camisa do Rogério Ceni. Logo ali, não vou dizer no começo da carreira do Rogério, Ele gostava de ter umas camisetas, um pouco mais arrojadas aí, com desenhos próprios e tal. A gente supõe que seja o Rogério aqui nesse vagão, Deixa eu conseguir mostrar para vocês aqui bem de perto a figurinha aqui. Mais uma camisa diferente, Tem um foguinho aqui do lado. E essa camisa aqui para mim é uma relíquia. Eu não dou, não vendo, não empresto. Mas eu te pago 5 mil reais, eu não vendo. Essa camisa aqui do São Paulo eu não vendo. Ela tem um valor sentimental muito grande, É o maior jogador da história do nosso time, Então, eu ainda tenho pretensões de colocar essa camiseta aqui quando tiver um local mais apropriado na minha casa, colocar ela num quadro e deixar ela à mostra, Pendurar numa parede. Então, para dizer o seguinte, pessoal, o Rogério Ceni, enquanto jogador, quem é São Paulino sabe disso, incontestável. Tanto é que tem aquele bordão famoso, que tinha até bandeirão, todos têm goleiro, só nós temos Rogério Ceni, jogador que foi tricampeão paulista, tricampeão da Libertadores, tricampeão brasileiro, campeão do mundo pelo São Paulo. Deixou muitas glórias no nosso time, uma característica peculiar, um goleiro batedor de faltas, batedor de pênalti, o goleiro que mais fez gol no mundo, na história de todos os campeonatos oficiais aí. Tem uma marca importante contra o Corinthians, o 100º gol, o famoso 100º gol. Então, ele tem uma história muito especial enquanto jogador do São Paulo. Embora aí seja um jogador de personalidade muito forte, Muitas vezes gosta de fazer as coisas ao seu jeito, ao seu estilo, muitas vezes até impondo, como aquela briga com o Ney Franco, aquela famosa briga em 2012, em que o Ney Franco ele vai fazer alguma alteração e o Rogério ele pede, pede entre aspas, não, esse jogador não, vamos colocar um atacante alto aqui, que a gente tá precisando de um atacante alto, E aí gera aquele descontentamento que vira uma briga entre os dois, mas que me parece que hoje já está superado essa situação. Bom, então eu trago aqui essa memória do Rogério, para dizer que a gente não pode comparar
toda essa memória, esse carinho que o torcedor de São Paulo tem com o Rogério, jogador, em relação ao Rogério técnico, técnico de futebol. São duas coisas totalmente distintas. E por mais que seja um ídolo, o maior ídolo, por sinal, da nossa história, né? Nossa história recente, inclusive, a gente tem que analisar o Rogério Ceni enquanto técnico. O Rogério Ceni, comentando essa segunda passagem dele, porque a primeira parece que já ficou lá distante e não teria por que comentar neste momento. A gente tem que comentar a passagem atual dele, que foi o que impactou, o que resultou nessa queda. O Rogério, então, ele chega no final de 2021, pós-era Crespo, técnico que voltou a dar um título para o São Paulo, com a responsabilidade de salvar o time do rebaixamento. Ele já chega com essa missão em 2021. E ele obtém com sucesso, né? Com certa margem, né, de gordura ali, né? Talvez uns 4 ou 5 pontos acima da linha de corte, o São Paulo consegue se livrar do rebaixamento. Tem um jogo chave ali contra o Palmeiras, né? Então, a princípio, ele tem uma boa aceitação da diretoria, dos torcedores. É um novo Rogério, é um Rogério mais experiente em relação à sua primeira passagem, que foi a primeira dele como técnico de futebol. Um técnico que trouxe boas conquistas para o Fortaleza, né? E também a torcida de lá tem o maior carinho por ele. Um treinador que ficou mais cascudo por assumir um Flamengo e lá ganhou 3 títulos, 2 deles, digamos, importantes, né? Ele foi campeão carioca, tudo bem, eu nem coloco na conta isso, mas ele foi campeão brasileiro, ele foi campeão da Supercopa do Brasil sobre o Palmeiras, né? Não é qualquer time. Então ele já vem com uma bagagem maior para o São Paulo. E na primeira oportunidade dele em 2021, ele consegue atingir a meta, que é salvar o time do rebaixamento. 2022 começa, o São Paulo aparentemente iludiu bastante gente no Campeonato Paulista, fez uma excelente campanha. Se eu não me engano, ele venceu ali vários clássicos, perdeu para o Palmeiras no primeiro jogo, né? Na fase de grupos, mas o time chega fortalecido até a final, derrota o Corinthians numa semifinal depois de mais de 20 anos sem tirar o Corinthians no mata-mata. Então dá mostras, né, de que o São Paulo estava mais cascudo. E chega na final, faz um placar maravilhoso no Morumbi, 3-1, né? Estava vencendo inclusive por 3-0. Mas é claro que é um Palmeiras, né? A gente não pode tirar o mérito do Palmeiras de forma alguma. Mas a forma como o time se comporta no segundo jogo, e aqui eu também não quero só colocar na conta do Rogério, mas me parece que isso passa muito por ele também, né? O São Paulo toma uma goleada avassaladora do Palmeiras e perde o título, né? Mas o Palmeiras era um grande time. Claro, poderia ter perdido, já falei isso, naturalmente. Mas não da forma como foi. Não sem dar nenhum chute no gol. Não com 1 minuto de jogo querer ficar enrolando, né? Então, me parece que isso dá para colocar, sim, de forma significativa na conta do Rogério. E acho que ali meio que começa uma desconfiança com ele, né? Talvez ali a diretoria comece a achar, né, que, poxa, o título estava na mão, a camisa do São Paulo, tudo bem, ganhou um Paulista em 2021, mas precisava de mais título, talvez um bicampeonato desse uma resposta aí para a torcida. E diretoria, vocês sabem como que é, né, pessoal? É meramente política, né? Eles têm objetivos políticos e para poder se perpetuar no poder, eles precisam de alguma forma mostrar que fizeram coisas boas durante a gestão. E coisas boas passa necessariamente por conquista de título, ganhar campeonato. Não tem outro método.
Então, a partir daquele momento, é plantada uma pulguinha na orelha da diretoria. Isso é uma opinião minha, tá? Mas eu tô aqui compartilhando com vocês. A partir de então, o Rogério ele tem um início na Sul-Americana, um início bom, mas também não tinha como ser diferente, né, pessoal? Times ruins, né? Regulares, no máximo, naquela primeira fase. E o São Paulo passa com certa sobra, né? Ali da primeira fase da Sul-Americana. Nesse meio tempo, o São Paulo também está disputando o Campeonato Brasileiro. Tem um início até que razoável, né? 4-0 no Atlético Paranaense. Mas a partir daí, as coisas meio que se complicam no Campeonato Brasileiro. O São Paulo começa a ter uns tropeços, a vitória não vem. Não me lembro exatamente quanto tempo, mas talvez tenha ficado uns 5, 6 jogos sem vencer, o que é bastante, né? E também, neste ponto, o São Paulo passa a ter dificuldades na Copa Sul-Americana. Também, mais ou menos nessa etapa, ele muda o esquema de jogo, que era 4-4-2, joga para o 3-5-2. E o São Paulo vai dando alguns respiros. Muito embora ele tenha passado por dificuldades nas quartas de final contra o Ceará e nas semifinais contra o Atlético Goianiense. O São Paulo tirou esses dois times nos pênaltis. Esses dois times que foram rebaixados no Campeonato Brasileiro 2022. Então, o São Paulo não vinha bem. Apesar de estar conseguindo os resultados, né? Continuando, então, peço desculpa aqui, né? Mas superou esses obstáculos, teve a Copa do Brasil, em que o São Paulo já se depara, né, nas quartas de finais ali com o Palmeiras. Então, não tinha muito a ser feito, né? Devolver aquele placar do Paulistão, né? São Paulo, a princípio, em casa consegue, faz 1-0. No jogo de volta, tá tomando um vareio de bola, tá tomando 2-0. Um jogo muito parecido com aquele da final do Paulista, né? No segundo jogo, né? Que o Palmeiras amassou o São Paulo. Até que tem um lance capital, um pênalti pro Palmeiras, o Rafael Veiga vai bater, ele isola a bola. A partir daí, no lance seguinte, São Paulo acha um gol de pênalti, tira o Palmeiras na penalidade máxima e avança até as semifinais. De forma aí curiosa, né? Ao meu ver, um tanto quanto de sorte do São Paulo, mas o Rogério ali ganhou uma sobrevida, né? Então, ganhou ali do Palmeiras, tirou um grande rival, né? Talvez tenha devolvido a derrota ali no Campeonato Paulista. Financeiramente, com certeza devolveu, porque, se eu não me engano, para passar aquela fase ganhava 8 milhões, e para ser campeão paulista era 5, né? Até aí, beleza. Mas o São Paulo vai mostrando, com o passar do tempo, a sua fragilidade. Tanto que pegou nas semifinais da Copa do Brasil o Flamengo. O Flamengo não teve dificuldade para eliminar o São Paulo, tanto no jogo de ida quanto no de volta, né? 3-1 no Morumbi, 1-0 no Rio, mas tranquilo. E então, o São Paulo já numa posição intermediária na tabela ali do Brasileirão, todas as esperanças são depositadas na Copa Sul-Americana. Será que finalmente o São Paulo vai voltar a ganhar um título um pouco mais expressivo, um título sul-americano, né, que era a marca do time nos anos 90? E o São Paulo surpreende negativamente, mais uma vez, né? Não vou dizer que era um jogo fácil, mas não era um adversário de grande porte, o Independente Del Valle. E a forma como o São Paulo entra em campo também diz muito respeito ao trabalho do Rogério. O São Paulo parecia que estava disputando um amistoso. Cadê o técnico para chamar esses jogadores, para ter mais pegada em campo, né? Para dar carrinho em bola que está indo para lateral? O São Paulo inexpressivo, inofensivo, perdeu com toda a justiça, 2-0. E, para variar, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, não consegue atingir o objetivo,
que é ir para a Libertadores. São Paulo termina na 8ª posição, 8ª ou 9ª, melhor dizendo, até os 8, G8 ia para a Libertadores, né, de forma direta ou indireta. Então, se a gente for olhar o trabalho do Rogério Ceni em 2022, embora a gente observar de forma objetiva, chegou na semifinal da Copa do Brasil, foi finalista em 2 campeonatos, Paulista e Sul-Americana, ficou em 9º no Campeonato Brasileiro. Se a gente for olhar em números objetivos, até que foi bom. Mas o peso que faz a falta de um título para o São Paulo, né? Ou repetir a dose num Paulista, ou então um título sul-americano, que foi o que faltou, isso sim pesa no trabalho, nas expectativas que a diretoria deposita no técnico. E, consequentemente, na gestão política, né? 2023, então, se inicia. Agora é a vez do Rogério. Agora ele vai mostrar o trabalho dele, vai mostrar para que veio. Contratações, cobertor curto. São Paulo não tem dinheiro para gastar. Não, mas deixa lá, eu vou escolher meus jogadores. Eu vou insistir no David Ceni. Um jogador que eu já cansei de falar aqui, a real, né, pessoal? Não precisa nem ser muito esperto para falar. Um jogador que ficou devendo em outros times. Era um jogador mediano no Fortaleza. Foi para o Internacional, fez só um gol. E o Rogério insistiu porque insistiu, queria trazer ele. Fez o São Paulo desembolsar mais de 1 milhão para trazer esse jogador por empréstimo. Então, tá aí. Trouxe ele e ele não acabou não fazendo nada. E joga praticamente todo jogo com o Rogério. Muitos deles como titular, né? E esse é um aspecto importante também que eu tenho para dizer sobre o Rogério treinador. Ele é um péssimo indicador de jogador para o elenco. Ele indica pessimamente mal, pessoal. Ele indicou na outra passagem dele, ele, enquanto melhor goleiro da história, indicou o pior goleiro da história do São Paulo. Ele indicou o Sidão. Isso é muito grave. Entendeu? E agora ele indica o David Ceni, um jogador que todo mundo sabe que não ia para frente. Então me parece que isso pesa também um pouco na decisão da diretoria. Não sabe escolher atleta para o elenco. Também pediu o Maicon. O Maicon não. Esqueci o nome do nosso lateral direito, que estava jogando até então. Natan Mendes, né? E também o Coritiba ia comprar ele por 5 milhões. E o Rogério insiste em trazer ele, porque tá sem lateral, tá. E foi uma escolha errada. Então, assim. E no Campeonato Paulista, o São Paulo tem um desempenho pífio. O São Paulo, nos principais jogos que teria para mostrar que iria reverter essa situação, né, de leitear algo mais no campeonato ou neste ano, São Paulo não corresponde. Nós tivemos 4 jogos capitais. O primeiro deles, 4ª rodada contra o Palmeiras. Foi um empate em 0-0 fora de casa, tudo bem, mas não dá para avaliar esse jogo. Era muito começo de temporada. Quem assistiu o jogo, segundo tempo, São Paulo estava sendo amassado pelo Palmeiras e o Abel Ferreira começa a tirar os principais jogadores para testar o elenco dele. É aí que dá aquele equilíbrio no time. Então, embora o São Paulo tenha empatado com o Palmeiras, esse jogo não é parâmetro. Se a gente tivesse jogado com o Palmeiras depois, com certeza o resultado seria outro. Seria catastrófico para o São Paulo, não tenha dúvida disso. O São Paulo então pega Red Bull Bragantino, perde de virada. Pega o São Bernardo, sensação do campeonato, pega em casa e perde de 1-0. São Paulo defendendo um tabu de 6 anos contra o Corinthians, perde de 2-1 em casa, sendo que desde os 30 do primeiro tempo estava perdendo de 2-0. E aí veio o balde de água fria, que é a eliminação contra o Água Santa, né? Com todo respeito ao Água Santa, mas o São Paulo, por mais que tivesse um time limitado, tinha que ter passado, né? Claro que seria difícil, mas aí também passa pelo técnico, a forma como ele trabalha o elenco, a forma como ele escala os jogadores. E o Rogério não deu essa resposta positiva para a diretoria mais uma vez. Tá.
Então vamos treinar o elenco, vai ter 20 dias até a reestreia do São Paulo, aí pela Sul-Americana, agora vai mudar, agora as coisas vão mudar, vão mudar, vão mudar. Ok. E o Rogério ganha uma sobrevida. Ele surpreende, né? Eu já falei sobre isso. Foi uma escalação asquerosa do São Paulo contra o Tigre, mas vence o jogo. No jogo seguinte, contra o fraco Ituano, na Copa do Brasil, jogo no Morumbi, era esperado que o São Paulo fosse ganhar, né? No mínimo de 1-0. O São Paulo empata em 0-0. Aí o sinal de alerta se acendeu. E todo esse histórico negativo do Rogério que eu venho trazendo até então, falta de títulos, falta de cobrar o elenco em situações decisivas, né? Postura de time vencedor, contratações inapropriadas, ruins, né? Falta de treino, né? Eficaz, vamos assim dizer, né? Eficácia nos treinamentos que pudesse converter isso aí em pontos. E também essa situação, voltando contra o Água Santa, ela tem uma situação peculiar, né? Um desentendimento com o atleta do elenco, Marcos Paulo, faz uma postagem na rede social, no dia seguinte ele tira satisfação com o jogador, mas ele faz a postagem e não cita nomes, que gera um mal-estar entre os atletas, porque ele cobra publicamente não, né? Mas na frente de outros colegas ali, que levam o caso até a diretoria. Então ajuda a estremecer, né? O São Paulo não foi demitido hoje. O São Paulo começa a ser demitido, na minha opinião, desde o ano passado, em que ele começa a ter falhas pontuais, a começar então na final do Paulista de 2022. E aí vem, depois do jogo do Ituano, a estreia no Brasileirão. Tudo bem, era até esperado o São Paulo ter um revés no Rio de Janeiro, mas o time ele responde de uma forma diferente, empata o jogo, poderia ter vencido, e o resultado natural seria ou um empate, mais justo, ou então se fosse para ter um vencedor, o São Paulo. Mas a fase tão ruim, e a vitória acaba sendo do Botafogo. Também é mais uma gotinha de água que entra ali no copo da diretoria, né? Com relação ao Rogério Ceni, né? Tá quase esparramando esse copo. E embora o São Paulo tenha vencido o jogo de ontem, que a gente fez o pós-jogo aqui, né? Ali o copo transborda, porque um adversário que naturalmente seria um 7-0 com qualquer time que o São Paulo escalasse ali, São Paulo com muito custo, no final do jogo faz 2-0. Então isso também passa pelas mãos do treinador. Ficou tanto tempo treinando, ficou 20 dias treinando entre o Paulista e o início das outras competições para apresentar um futebol igual o Paulista, igual ao disputado no Campeonato Paulista, ou pior. Esta, então, foi a situação, foi o panorama, né, que definiu a demissão do Rogério Ceni. Essa falta de resposta do time em campo, talvez aí essas brigas, entre aspas, com o elenco, né, com o Marcos Paulo. Recentemente, não sei se foi uma briga, mas eu não sei como a diretoria entendeu essa postura com relação ao Luan. Eu concordo com o Rogério com a justificativa que ele deu. Ele queria preservar o clube, por isso que afastou o Luan, até que ele resolvesse se ele quer renovar ou não. Mas eu não sei o que a diretoria pensou. Será que ele consultou a diretoria com relação a essa decisão dele? Será que essa era a vontade da diretoria também? Você afastar um atleta, um ativo do clube? Ah, mas ele ia sair de graça? Tudo bem, mas ele ainda não assinou um pré-contrato com ninguém. A partir do momento que ele está jogando, ele está numa prateleira. Algum time pode chegar a qualquer momento e comprar ele. Será que foi a atitude mais correta aos olhos da diretoria, levando em consideração também aquele panorama político que eu comentei agora há pouco? Bom, pessoal, fato é que, na minha opinião, a demissão do Rogério
ela é justa. Por tudo que eu descrevi para vocês, desde o ano passado, né? Ele começa, então, a ser demitido de acordo com esses erros que ele vai tendo em cada campeonato. E que é agravado por conta dessa nossa fase histórica, né? Que precisa de conquistas. Agora, a pergunta que eu faço, muito embora eu ache justa a demissão do técnico, Rogério Ceni, eu não acho que seja o melhor caminho trazer Dorival Júnior para o São Paulo. Dorival Júnior faz um trabalho até que interessante no Flamengo, mas num time que tem elenco, nem comparar com o São Paulo. E a gente viu da outra vez que, curiosamente, né, o São Paulo havia demitido o Rogério Ceni e trouxe Dorival Júnior. E praticamente é o que vai fazer dessa vez, né? Se o São Paulo não tivesse o Hernanes naquele elenco de 2017, fatalmente teria sido rebaixado. Então eu fico muito preocupado, mesmo com todos esses problemas com o Rogério Ceni. Se fosse para trazer Dorival Júnior, eu manteria o Rogério Ceni no cargo, até conseguir conversar com um treinador diferente, alguém aí que pudesse apresentar uma ideia nova para o São Paulo. Não sei qual seria um técnico ideal para o São Paulo nesse momento. Me agrada, mas é claro que não assumiria. O pessoal vai me xingar aqui, mas me agrada o nome do Tite, que foi o técnico da seleção na Copa. Tenho toda a crítica do mundo com relação à cobrança de pênalti. Colocou o Neymar, aliás, não colocou o Neymar para bater, mas não dá para colocar na conta do Tite aquele gol que o Brasil tomou contra a Croácia. Porque ele, assim como o Neymar, pediram para o time não subir, e o time subiu, acabou subindo. Fred, Casemiro subiram as linhas de marcação. E é um treinador muito bom de desempenho, né? O Brasil perdeu apenas 3 jogos oficiais em 6 anos dele à frente da seleção. Ele tem bons feitos no Corinthians, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, né? Campeão do Mundial de Clubes. Ele não vem para o São Paulo, não tenho dúvida. Ele falou que ele quer descansar esse ano, ele quer ano que vem campeonato inglês, tentar alguma coisa. Mas, ao meu ver, é um técnico que traria essa tranquilidade, essa confiança para o elenco de volta. Além dele, eu não consigo citar outro nome do meu gosto, com segurança. Alguns nomes aí me colocaram numa enquete, Osório, Hernan Crespo, Cuca. Osório é até piada, né, pessoal? Mas fato é que a gente vai ter que se contentar com o Dorival Júnior. E só para finalizar então aqui, né, o Rogério ele teve 55,03% de aproveitamento, com 106 jogos, né, 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Ele fica só atrás do Diego Aguirre, né, dos últimos treinadores aí, com 55,8%, né, de aproveitamento, e o Hernan Crespo com 57,2%. Bom, pessoal, peço desculpa aí por ter me estendido, né? Mas para a gente poder entender, pelo menos na minha visão, essa demissão do Rogério Ceni, ela passa então por alguns problemas pessoais com o elenco e naturalmente com o desempenho, com a falta de títulos que foi iniciada ali em 2022. Bom, vamos aguardar então o desfecho do provável novo técnico de São Paulo, Dorival Júnior, né? E a gente vai aparecendo aqui no canal conforme tiver alguma atualização. Grande abraço para vocês e até mais.